E cada uma dessas parábolas transmite com profundidade, colocando a situação e extraindo de cada elemento os princípios que regem a vida que Deus propôs para cada um de nós. E Jesus, irmãos, como Criador, Ele sabe o que criou. Então Ele é especialista para chamar a nossa atenção. Ele é especialista de chamar a nossa atenção. Então, nessa linguagem, através de parábola, Jesus se utiliza daquilo que na cultura ou na literatura oriental se consiste em histórias que pretendem trazer algum ensinamento para a vida. Possuem simbolismo onde cada um dos elementos dessas histórias que são contadas por meio dessas parábolas, onde cada elemento tem um significado específico. Na versão da Septuaginta grega, o termo parabolé foi utilizado para traduzir esse termo hebraico, machal, e os seus diversos significados ficaram nesse termo grego, parabolé, que significa comparação, colocar coisas ao lado ou fazer um paralelo de situações para extrair lições morais e espirituais. No uso bíblico, a parábola é o contraste ou a comparação entre uma realidade natural com uma verdade espiritual. Ou seja, Jesus propõe a situação e através daquela situação existe uma aplicação na vida daqueles que são contemplados por essa mensagem. Irmãos, e vai falar a verdade, quem é que não aprende melhor com uma boa história, né? Quem é que não aprende melhor com uma boa história? Hoje eu perguntei, estudando sobre o assunto, para Ana Júlia, né? Ana Júlia, tu prefere fatos, pedacinhos de fatos isolados, ou tu prefere uma história, uma boa história? Aí ela perguntou, o que é fatos, papai? Ana Júlia perguntou, o que é fatos? Não, filha, fatos são, eu conto alguma coisa para ti, mas não tem sentido nenhum. É como se eu contasse, Davi é Davi e pronto. Não tem todo aquele, o que tu prefere? Aí ela me olhou e falou assim, ó, pergunta para mim se eu prefiro coxinha ou chiclete. Ela estava com a caixa de chiclete na mão, que eu tinha dado para ela, uma caixinha de chiclete. E aí ela queria pegar, ela já tinha, né, mandado 2 da caixinha de chiclete. Eu falei, só amanhã agora. Aí ela, pergunta para mim se eu quero coxinha ou chiclete. Aí ela já estava abrindo a caixinha para tirar. Pensa numa menina esperta, tá? 3 anos de idade fazendo isso. Aí depois ela falou, não papai, eu prefiro história, eu gosto das histórias que o senhor conta. Imagina. Então a gente prefere uma boa história, porque através da narração dessa boa história, você vai aí entrando através da mentalidade daquele que está contando. Tem que ser bom para contar a história. Você vai entrando em cada personagem. Cada personagem. Quem aqui já não ouviu uma ministração da palavra e a pessoa era bom de ilustrar, de contar uma boa história? Aí você foi pegando cada uma daquelas situações que aquele personagem, né, na narrativa, e a pessoa vai, né, vai orientando bem aquela, vai narrando bem aquela história, aí você vai extraindo lições. Então, quem é que não gosta de uma boa história? Afinal de contas, boas histórias nos inspiram, nos alegram, informam, prende a nossa atenção de maneira única e especial. Então Jesus, como um bom pregador, vocês vão perceber lá em Mateus, capítulo de número 7, olha só, e eu gosto muito desse texto, versículo de número 28 e 29, praticamente os últimos versículos depois daquele sermão da montanha, que começa no capítulo 5 com as